Boa tarde, meu nome é Romeu Renato Costinaro, eu sou bolsista PIBIC e CNPq. Minha orientadora foi a professora doutora Aline Pertilli Remor, e a nossa pesquisa tem título Avaliação da Neurotoxicidade causada pelo Mancozeb em ratos Wistar adultos para a área de Ciências Biológicas, a área de Ciências da Vida, realizado no campus da Universidade do Oeste de Santa Catarina, a UNOESC, campus Joaçaba. Esse trabalho foi financiado pelo CNPq-PIBIC. Nós agradecemos ao CNPq-PIBIC a oportunidade de ajuda financeira para contribuir com a expansão do conhecimento. Então, um pouco sobre o manganês. Ele pertence à classe dos metais de transição. O manganês está entre os 20 elementos mais abundantes na crosta terrestre. Para a população urbana, a via alimentar é o principal modo de acesso do organismo ao manganês e capaz de proporcionar a quantia necessária para suprir os processos fisiológicos. O consumo diário vai de 2 a 5 miligramas por dia, que seria o recomendado. O manganês, então, as funções no corpo. O manganês vai agir no crescimento e no desenvolvimento de ossos e de cartilagens. Ele age também como um cofator de enzimas que atuam no processo do metabolismo dos lipídios, dos carboidratos e das proteínas. As enzimas seriam a glutamina sintase, a arginase, a superóxido dismutase e a piruvato carboxilase. Assim, ele apresenta uma ação fundamental na fisiologia do sistema nervoso central e de todo o corpo. Um pouco sobre a toxicidade do manganês. Em doses normais, em doses adequadas, ele é muito importante, mas em doses hiperfisiológicas, quando há uma exposição crônica e de altos níveis do metal, ele vai causar uma síndrome conhecida como manganismo. Então, mas por que que há essa exposição? O uso de agrotóxicos como Maneb e Mancozeb, eles são agrotóxicos da classe dos dietiocarbamatos. Eles possuem manganês em sua estrutura. Esse manganês vai se acumular na cadeia trófica e vai atingir o ser humano. O uso desses pesticidas também afeta diretamente a quem trabalha com eles, quando não respeitados os protocolos de segurança. A contaminação também ocorre aos mineradores que ficam expostos ao pó desse metal. Os sintomas eles cursam desde irritabilidade, redução da velocidade de resposta para cefaleia, perda de memória, e em casos mais graves ele vai desencadear cirrose hepática e distonia muscular, que é semelhante ao Parkinson. Os danos da exposição. Os danos eles têm dano no sistema nervoso central e nas regiões corticais e subcorticais do cérebro, e nos núcleos da base, principalmente com perda neuronal no globo pálido, substância negra e estriado. A alteração na homeostase dos hormônios tireoidianos, porque ele vai reduzir o controle hipotalâmico sobre o TSH, e ele pode desencadear processos que levam à infertilidade masculina. Ele causa neuroinflamação e desmielinização. Na imagem, nós vemos um encéfalo de uma pessoa cometida pelo manganismo. As setas mostram áreas hiperintensas e bilaterais que estão no globo pálido e no corpo estriado, que são áreas onde há um acúmulo de manganês. E como que o manganês causa esses danos? Ainda não se sabe ao certo, porque a toxicidade do manganês não é totalmente compreendida, mas estudos demonstram que vários mecanismos podem estar envolvidos. Mecanismos como o aumento da neurotransmissão excitatória, o estresse oxidativo, o dano mitocondrial, apoptose celular, mau dobramento proteico, desregulação da homeostase de outros metais, inibição da cadeia respiratória e inibição da fosforilação oxidativa. E é nisso que se insere na pesquisa, que teve como objetivo contribuir para a geração do conhecimento acerca dos possíveis danos envolvendo o estresse oxidativo e a disfunção mitocondrial em diferentes estruturas cerebrais que estão envolvidas na toxicidade por agrotóxicos. A nossa metodologia foi realizar um estudo no modelo experimental com ratos Wistar. O modelo foi composto por 3 grupos. Um grupo controle que recebeu substância salina a 0,9% e 2 grupos de exposição ao agrotóxico Mancozeb, que receberam 20 mg por quilograma ou 40 mg por quilograma por via intraperitoneal, 2 vezes na semana por 6 semanas. Os animais também foram pesados individualmente e semanalmente para fazer a correção da dose. Depois desse tempo de exposição, as amostras neuronais do hipocampo, corpo estriado, córtex e cerebelo foram coletadas e analisadas para determinar a atividade do complexo 1 da cadeia respiratória mitocondrial pela redução do ferro e cianeto dependendo de NADH, que foi descrito por Cassina e Had em 1996, e para mensurar os parâmetros oxidativos, para mensurar então a formação das espécies reativas, que foi utilizado que foi feito
pela medida da oxidação do DCF-HDA, que foi descrito por Ali em 1992. Então, como resultados, nós temos sobre o ganho de peso corporal, nós percebemos que houve um ganho ponderal semelhante dos três grupos durante a primeira semana após iniciar a exposição do mancozeb. Entretanto, a partir da segunda semana, o grupo exposto a 40 mg por quilograma de mancozeb apresentou estatisticamente um menor ganho de peso, quando comparado aos grupos controle de exposição a 20 mg por quilograma. Isso é interessante porque em estudos anteriores realizados em nosso laboratório, foi constatado que a administração subaguda ou em baixa dosagem de cloreto ou acetato de manganês durante 30 dias causou também diminuição significativa do ganho de peso, perfil que também se repetiu em outros estudos, como o de Cracker em 1999. Sobre a avaliação do complexo 1 da cadeia respiratória. Os gráficos, eles representam a mensuração da atividade do complexo 1 da cadeia respiratória, e nós percebemos que no corpo estriado, que é o gráfico A, dos ratos expostos ao mancozeb, tanto nas concentrações de 20 mg por quilograma como de 40 mg por quilograma, houve inibição significativa do complexo 1 da cadeia respiratória. Por outro lado, nas demais estruturas encefálicas, como o hipocampo, que é o B, o cerebelo e o córtex, que é o C e D, não apresentaram alteração significativa no complexo mitocondrial. Isso é interessante porque a maioria dos estudos apontam que a intoxicação por manganês leva a um maior acúmulo desse metal no estriado, globo pálido nos núcleos da base, e que a região do estriado é a mais afetada no manganismo. Tal fato também foi identificado por Zhang e colaboradores em 2003. Ele detectou, a inibição dos 4 complexos mitocondriais nas estruturas encefálicas após a exposição subaguda ao manganês. Sobre a avaliação da formação das espécies reativas. O gráfico ele representa a mensuração da formação das espécies reativas, e nós percebemos que houve uma maior produção de espécies reativas no hipocampo, no grupo exposto a 20 mg por quilograma de mancozeb. Por outro lado, nas demais estruturas cerebrais, como estriado, cerebelo e córtex, não houve alteração significativa, apesar de ter um leve aumento. Uma provável explicação poderia ser devido ao baixo número de animais utilizados por grupo, que foram 6 animais por grupo. Então, como dá para ver nos gráficos, nas demais estruturas houve um leve aumento, mas não significativo. E houve um aumento maior no grupo exposto a 20 mg por quilograma na estrutura do hipocampo. Então, nossas considerações finais é que nosso estudo conseguiu identificar que o mancozeb inibiu a atividade do complexo 1 da cadeia respiratória mitocondrial com mais predileção pelo corpo estriado para ambos os grupos de exposição, local no sistema nervoso central que é o mais afetado no manganismo. A pesquisa também resultou na demonstração de um leve aumento das espécies reativas. Contudo, mais estudos são necessários para identificar e compreender os demais mecanismos de patogenicidade do manganês, um metal desencadeador de diversas consequências ao sistema humano e muito presente em agrotóxicos ou na exposição ocupacional. Essas, então, são as nossas referências. E eu agradeço a atenção, e principalmente ao CNPq pela ajuda financeira. Obrigado.